beleza? Não, com certeza. Maravilha. Te agradeço muito aí pela Imagine, paciência aí, pelo tempo de você apresentar para a gente, tirar as dúvidas todas. nada, não, eu que agradeço. Até porque esses dias, eu acho que a única coisa que eu tenho falado o dia inteiro é sobre isso, porque nessa época do ano, praticamente todo mundo tem as mesmas dúvidas e é incrível como muitas das pessoas que até vêm trabalhando com cripto já há alguns anos ainda não aprenderam o que é importante fazer para, na hora da declaração, não pirar e não ficar meio desesperado e nem deixar a gente também meio desesperado, né? Porque é uma burocracia e, assim, eu acho que é bacana a ideia desse bate-papo é um pouco também a gente entender o que a Receita pensa e o que ela quer para a gente entender o tipo de coisa que a gente tem que ter de informação para facilitar esse trabalho. Bom, não sei se todo mundo me conhece, meu nome é Emília, eu sou advogada, já trabalho nesse mercado desde 2017 é, e, e venho trabalhando em várias frentes, né? Não só como pessoa física, nesses assuntos relacionados a imposto de renda, mas também atendendo empresas. Então, eu acho que tem muito pouco assim sobre esse mercado que eu já não tenha visto algum pedaço. Então, a ideia de falar sobre imposto de renda é ser bem pontual naquilo que eu acho que é significativo para todo mundo estar na mesma linha de raciocínio. Igor entrando agora. Oi, Igor, tudo bom? Bom, vamos começar falando que quem é que tem que fazer a declaração de imposto de renda, né? Então, quem tem que fazer declaração de imposto de renda agora, né, em abril, até o último dia de abril, é todo mundo que, primeiro, ou teve rendimentos tributáveis, né, acima de 28.559, ou quem teve rendimentos isentos de tributação acima de 40 mil, ou quem obteve em qualquer mês do ano anterior ganho de capital na alienação de bens ou direitos que foram sujeitos à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsa. Então, a gente vê que, assim, mesmo aquelas pessoas que não tiveram ganhos que sejam tributáveis, ou seja, aquelas pessoas que tiveram rendimentos isentos, mas que esses rendimentos foram acima de 40 mil, elas têm que fazer a declaração de imposto de renda. E aí, essas hipóteses que eu falei, elas são alternativas. É um ou o outro. Ou seja, qualquer uma dessas hipóteses obrigam as pessoas a fazerem declaração de imposto de renda. E aí, já lá desde 2013, é muito claro para a Receita Federal do Brasil que o que eles chamam de moedas virtuais, e o que a gente pode traduzir na nossa língua, que a gente né, entende um pouco mais o que eles querem dizer com moedas virtuais, eles querem dizer todos os tipos de ativos digitais, que podem ser criptomoedas, tokens de pagamentos, utility tokens, né? Esse ano agora a gente vai ver que eles discriminaram melhor todos esses tipos de ativos digitais, mas desde que eles começaram a falar sobre isso, que foi lá no Perguntas e Respostas da Declaração de Imposto de Renda de 2013, se não me engano, eles se referiram sempre como moedas virtuais. Mas eles sempre quiseram se referir a todos os tipos de ativos digitais. Então, isso vai incluir todas as pessoas que possuem ativos digitais, né, moedas virtuais, acima de R$ 1.000. Ai, Emília, mas aí tem gente que fala que é 5 mil, tem gente que fala que é 1.000. No Perguntas e Respostas, todo ano, né, que a Receita lança, a gente tem umas explicações mais claras sobre o que eles querem. O ano passado, no Perguntas e Respostas, era acima de 5 mil. Esse ano, está claro no Perguntas e Respostas que é acima de R$ 1.000. Então, todo mundo que tem um saldo de cripto acima de R$ 1.000 vai ter que fazer
a declaração de imposto de renda e declarar o seu saldo, né, de cripto em 31/12 de 2020. Agora, uma coisa que é importante a gente lembrar, e que eu acho que as pessoas confundem um pouco às vezes, é que são duas coisas distintas. Uma coisa é o que a gente faz, que é a declaração estática, né, essa declaração de ajuste anual, que a gente faz em abril todo ano, ela é uma posição estática, uma fotografia do dia 31/12 do ano anterior. E outra coisa diferente é o pagamento do imposto pelo ganho do capital nas transações que são feitas mês a mês. Isso é uma coisa que tem que ser apurado e pago mês a mês. Não se confunde com a declaração de imposto, essa declaração de ajuste que a gente chama, que é feita anualmente. Essa é basicamente uma fotografia estática do final do ano, do saldo de 31/12. Mês a mês, é necessário se fazer uma apuração para saber se houve ganho de capital em todas as transações de compra e venda que eventualmente tenham sido feitas naquele mês. Ah, mas Emília, e se eu fiz transações que estão abaixo do limite de R$35 mil, que é o limite para cripto? Eu preciso apurar também? Precisa. E é esse o maior problema do final, agora do começo do ano, quando eu começo a receber as consultas das pessoas para fazer declaração de imposto de renda. Todo mundo acha que porque está abaixo do limite de 35 mil, tem que fazer nada. Tem que fazer a apuração, o cálculo, e deixar lá a declaraçãozinha bonitinha. Por quê? Porque nessa época que a gente faz a declaração de ajuste, aquele programinha que tem, que é o GCalc, né, que faz o cálculo, a apuração, a gente já importa isso diretamente para a declaração de imposto de renda. Por quê? Porque não obstante a gente não ter que pagar o imposto, a gente precisa informar, declarar para a Receita todo o ganho de capital que a gente teve, com cripto, com qualquer outra coisa. Na declaração de ajuste, lança pelo valor de origem, o valor de custo, o valor original que a gente pagou, o valor lá da época que a gente comprou, o valor de custo, o quanto a gente pagou por aquilo. Exatamente. Então, só que a gente tem que ter feito essa apuração lá no GCalc, lá no mês que a gente teve efetivamente aquele lucro. Ah, Emília, mas eu fiz uma transação e nessa transação eu apurei e eu não tive lucro. Eu tive prejuízo. Eu mando também para o GCalc? Não. Por quê? Porque para cripto, a gente ainda não tem a compensação de prejuízo com lucro, como a gente tem para ações. Isso não existe ainda para cripto. Então, não adianta mandar o prejuízo. Se vocês quiserem fazendo perguntas e colocando aqui, conforme eu for lendo, eu já vou respondendo, que nem eu acabei respondendo aqui a do André, tá? Podem ir escrevendo aqui. Então, não adianta o prejuízo. Mas por que a gente tem que ir colocando quando tem o lucro, o ganho de capital? Porque a Receita Federal, ela quer saber todo o incremento de patrimônio que a gente tem. E se a gente não coloca isso, esse aumento de capital que a gente tem, ainda que ele não seja tributável, como é que a Receita Federal vai saber o quanto o nosso patrimônio foi acrescido? E aí, como é que vai ser a origem desse patrimônio que a gente aumentou, né, do nosso patrimônio? Como é que a Receita Federal vai saber de onde veio isso? Por isso é que a gente tem que fazer mês a mês para cripto a apuração do lucro, do ganho de capital que a gente teve nas transações com cripto, ainda que elas sejam isentas de pagamento de imposto. Para cripto, a gente tem que fazer mês a mês e vai ali acumulando no programa. Quando chega na hora de fazer a declaração,
você só lança isso, só manda isso para a declaração de ajuste. E aí o mundo fica fácil, a vida fica feliz, todo mundo fica contente. Por quê? Porque fica fácil de fazer. E onde isso influencia, por exemplo? Em várias coisas. O ganho de capital é auferido apenas quando vai para o fiat money? O ganho de capital, ele é auferido apenas quando... Não, desculpa. Ele é auferido não apenas quando você transforma em reais, mas existe ganho de capital também nas operações de permuta, quando você compra uma cripto com outra cripto. Para a Receita Federal, quando você compra uma cripto com outra cripto, isso é considerado uma realização daquela primeira cripto em real e a compra de uma nova cripto com real. Então, a Receita entende que houve realização e uma nova aquisição. E se nessa operação houver ganho de capital, sim, existe pagamento de imposto, inclusive. Então, não existe apenas pagamento de imposto na realização em fiat. Não existe apuração de ganho de capital apenas na transformação em fiat. Existe pagamento de ganho de capital também quando você compra uma outra fiat, uma outra moeda, uma outra criptomoeda. E mais do que isso, gente, existe apuração de ganho de capital quando você usa cripto para comprar algum bem. Por exemplo, se você usar cripto para fazer uma aquisição, e nessa aquisição você conseguiu ter ganho de capital pela venda da cripto na compra de um imóvel, se nessa realização de cripto para a compra do imóvel você teve ganho de capital, você vai ser tributado no ganho de capital, porque o pagamento de algo com cripto é considerado um fato gerador do imposto por ganho de capital. Ok? Então, não é... Pode fazer retificação? Pode fazer retificação. E isso é uma coisa que eu vou entrar um pouco mais no detalhe, um pouquinho mais para frente. Falar que quando a gente precisa ter a origem da cripto, né? Essa origem às vezes pode estar lá atrás, a gente precisa sempre retificar. Uma das coisas que tem acontecido muito, quando eu pego um cliente, por exemplo, para fazer declaração de imposto de renda dele no escritório, a gente sempre acaba tendo que retificar. Por quê? Porque ele me aparece em 2021 para fazer declaração de imposto de renda de 2020 com cripto que ele comprou em 2018 e que ele nunca declarou. Aí o que eu faço? Eu tenho que retificar a declaração de imposto dele de 2018, de 2019 e fazer a de 2020. Então, sim, e a gente tem que retificar a declaração de imposto de renda. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais para frente. Eu quero voltar um pouquinho aqui para falar sobre as coisas que a gente tem que continuar fazendo, né, ao longo do ano, quando a gente faz todas as transações, tá? Então, vamos voltar lá nas compras e vendas, em todos esses eventos, né, das negociações que a gente faz, que são fatos geradores. Então, realização em fiat, né? Vendi, transformei em real. Quando eu pego Bitcoin e compro Ether, e compro Cardano, e compro qualquer outra cripto. Ou quando, por exemplo, eu pego meu Bitcoin e eu compro um apartamento. Todos esses eventos, se forem acima de 35 mil reais no mês, eles são fatos, com ganho de capital, eles serão fatos geradores do pagamento desse imposto por ganho de capital. Nesse ponto, por exemplo, se eu vendo meu Bitcoin por BRZ ou por USDC, tem ganho de capital ou não tem? Primeiro tem que apurar se houve. Só vai ter ganho de capital se você conseguir vender por uma cotação maior, né, do que aquela que foi do seu custo de aquisição. Se essa venda foi num valor acima de 35 mil reais no mês. Se essas duas situações acontecerem, sim, você vai ter incidência do imposto por ganho de capital. Mesmo sendo por uma stablecoin? It doesn't matter, porque stablecoin, para o conceito da Receita Federal, é ativo digital. Token, outro exemplo, se você compra um token de um ICO
com Bitcoin. É a mesma coisa. Para o conceito da Receita Federal, tudo isso entra em moeda virtual. É lógico que esse ano a gente vai ver que os códigos foram subdivididos, mas isso tem muito mais um cunho estatístico de saber o que as pessoas estão comprando, se é uma altcoin, se é um Bitcoin ou se é um token de ICO, do que preceito de tributação. Porque preceito de tributação é tudo a mesma coisa, porque são bens da mesma natureza. Ok? Bom, então vamos lá. Todos esses eventos, então, são passíveis de tributação pelo ganho de capital, tá? E a conversão para apuração é o valor do BRZ na data da compra? O valor para apuração é uma coisa importante. Então, essa pergunta tem relação com exatamente essa sequência do que eu vou explicar agora. Coisas importantes, então, que a gente tem que sempre ir anotando e controlando durante o ano. Fazer a apuração do ganho de capital. Isso é muito importante. Fazer a apuração do ganho de capital. E já que a gente está fazendo a apuração do ganho de capital, a gente tem que ter uma planilha. A gente tem que ter uma planilha. Quando as pessoas me procuram, a primeira coisa que eu pergunto é: você tem controle das suas operações? Ah, o que você chama de controle, doutora? Quando a pessoa me pergunta isso, eu já começo a ter um pouco de tremedeira. Por quê? Porque eu sei que a pessoa vai vir com uns prints de tela, assim, meio aleatórios, entendeu? Com umas coisas que eu já sei que eu não vou conseguir fazer. O que a gente precisa de controles, né, para fazer a declaração de imposto de renda? A gente precisa de uma tabela que tenha a data da transação, o par dessa transação, se foi Fiat Bitcoin, ou se foi Fiat Ether, ou se foi Ether Bitcoin. Eu preciso entender qual foi o par dessa transação. Eu tenho que saber a quantidade que foi adquirido, eu tenho que saber a cotação do dia. Mas mais do que isso, eu tenho que saber o saldo, eu tenho que saber aonde você comprou, porque tudo isso tem que ser informado, né, na declaração. Eu tenho que saber a taxa que você pagou. Então, você precisa ter uma planilha com todas essas informações. E ao longo do mês, quando o mês termina, vejam só, você vai comprando lotes, né, de Bitcoin, por exemplo. Vamos tocar no Bitcoin. Você vai comprando lotes de Bitcoin. E a cada dia que você compra, você teve um custo de aquisição. É sobre isso que eu vou falar. No caso de muitas operações, como é que você vai calcular o custo de aquisição na hora que você vai vender? Igor, essa é a sua pergunta? Se não for essa, continua, depois você continua. Mas aí você tem muitas operações de compra. E aí você tem muitos custos de aquisição diferentes. E aí depois você tem vendas. Como é que você sabe qual é o lote que você comprou em relação ao lote que você está vendendo, para que você possa efetivamente calcular o ganho de capital em relação a qual foi o custo de aquisição, né? Isso é uma grande incógnita, né? Como é que você faz para calcular? Porque você nunca sabe se aquele Bitcoin que você vendeu é aquele Bitcoin que você comprou lá no começo do mês por 10, ou é aquele Bitcoin que você comprou no meio do mês por 9,50, ou é aquele Bitcoin do final do mês que você comprou por 12. Como que você faz? Tem uma pergunta. Você tem que calcular uma média ponderada da cotação do mês para poder fazer o cálculo do ganho de capital. Essa é que é a solução. Você não tem como saber isso. Então, você tem que fazer um cálculo de média ponderada do custo de aquisição do Bitcoin para aquele mês, para poder fazer o cálculo do ganho de capital relacionado às transações daquele mês. É assim que tem que fazer. Faz sentido? Dúvidas? Sim, eu tenho uma pergunta. Vocês estão me ouvindo?
Sim. Na verdade, são duas. A primeira é... E a pessoa que tem, por exemplo, um Bitcoin, antes da Receita começar a pensar em ter isso registrado nas declarações de ajuste? Essa é a primeira pergunta. Antes de 2013, por exemplo. Sim, exatamente. Na verdade, eu acho que até um pouco depois disso, porque eu lembro que eles recomendavam que as pessoas, em 2015, por exemplo, que eles recomendavam que as pessoas declarassem isso lá como um bem de direito, só isso. 2013 foi a primeira recomendação da Receita Federal. Então, a partir de 2013, já tem essa recomendação. Mas era só um registro simples lá em bens de direitos, né? Não tinha nenhuma orientação para nada. Mas você está pensando numa hipótese de até agora você não ter ainda registrado? Declarado até agora? Não. Eu tenho declarado como bens e direitos. Mas, por exemplo, não é nem do meu caso. Eu não vendi, não fiz nada. Tá lá. Se até agora você não fez nada, você vai pagar um ganho de capital gigantesco. O que eu teria recomendado lá atrás para você fazer era vender e logo em seguida comprar. Porque aí você teria um ganho de capital menor. Lá atrás, eu teria feito. Lá quando a cotação estava baixa, por exemplo, antes do limite de 35 mil, eu teria falado, vende e compra logo em seguida. Você está dentro do limite da isenção. Entendeu? Mas isso antes do Bitcoin chegar ao valor a cotação do Bitcoin chegar ao valor da isenção tributária. E agora já não adianta mais. E a segunda questão o Bitcoin não poderia ser aquela lógica first in, first out, por exemplo, na hora de você apurar... Desculpa, Marcelo, não consegui entender o começo da sua questão. Na questão de apuração de preço médio, você pode fazer um preço médio ponderado, ok. E esse preço médio vai ser o preço médio quando você for apurar qualquer venda, né? Então, eu comprei vários lotes e vendi hoje, o preço médio de todos aqueles lotes ponderados é o meu preço de apuração. Sim. É isso, está entendido. Isso. Mas, uma outra forma, poderia ser o custo de aquisição do primeiro lote. Opa. Tem que abrir tirar do mute um de cada vez, porque senão o som de um... Não, a pergunta na verdade, isso não é nem uma pergunta, é uma hipótese, mas a questão do preço médio realmente é que se usa mesmo. Isso, exatamente. Você tem que fazer a média ponderada do mês para poder apurar o ganho de capital relacionado às transações daquele mês. Você não pode fazer por transação, porque a cotação é muito variável, né? Então, tanto para o preço de venda como para o preço... na verdade, você pode fazer isso mais para o preço de compra, para o custo de aquisição. Então, é isso, exatamente. Do que para o custo pro preço de venda. O preço de venda não, você consegue apurar, mas mais para o custo de aquisição. Sim. Não, então era essa questão mesmo. Eu fico pensando como é que a Receita vai fazer, por exemplo, que lá fora, como é que eles vão receber esses informes, né? Não sei. Se quem opera lá fora não opera aqui, por exemplo. Não, na verdade, assim, hoje o informe é feito por conta da instrução normativa, né? 1888. Sim. Aí que tem um informe, mas esse informe, ele é diferente, por exemplo, do informe do mercado de ações, que é mais completo. Então, por exemplo, essa questão da média ponderada, tudo isso não vem nos informes. Então, assim, é uma coisa que ou o cliente traz para a gente isso detalhado em termos de custo de aquisição e tudo mais, e a gente, às vezes, faz essa conta, ou poucos os clientes que têm isso já bonitinho, com média ponderada e tudo mais. Não, em geral, o cliente traz os controles que ele tem lá e a gente que faz esse trabalho. Por isso que o outro colega, acho que foi o André, comentou assim, nossa, difícil fazer isso, né? André, é difícil fazer isso pra caramba, entendeu? Porque quase ninguém tem um controle legal. A maioria das pessoas, às vezes, tem uma planilhinha, assim, muito da safada, entendeu? E tem pessoas que não têm nem exatamente a data da operação. Quanto menos informação, mais difícil fica para saber. E o pior é que agora, qual que é o grande risco? Por conta da instrução normativa, né, da Receita, o cruzamento de informações da Receita vai ser muito maior, porque todas as exchanges mandam todas as informações sobre as transações para a Receita Federal. Então, agora, as informações elas têm que bater, não tem como as informações não baterem, entendeu? Então, vai ser muito mais fácil para pegar. Mas essa foi a minha pergunta. Eles estão conseguindo esses informativos, esses cruzamentos de dados com exchanges lá fora? Não, lá fora não.
exchanges brasileiras apenas, Catarina, exatamente, são só com as exchanges brasileiras. As informações das exchanges lá fora são as pessoas, os contribuintes que têm que informar, né? Nas transações acima de 30 mil reais mensais. Então, sim, sem dúvida, com as exchanges no exterior, é ainda uma informação que não é passível de cruzamento. Eu estou monopolizando aqui, mas é porque eu vi uma apresentação de um responsável da Receita Federal, um auditor da Receita Federal, foi a semana passada sobre isso. E o cara é muito bom, inclusive, eu esqueci o nome dele. Ele falou com propriedade de coisas que pouca gente conhece, né? Até de non-fungible tokens e tudo isso, que isso está começando a vir agora, né, à tona. E eu fiquei pensando, né, como é que eles vão fazer exatamente como é que eles vão fazer esse cruzamento de dados, né? Enfim, como a Receita vai tratar casos, né? Olha como eu acho que eles vão fazer esse cruzamento de dados para o exterior. Ouvi hoje uma live com o senhor da Binance, quem reporta é o Fortran. Olha só, eu também assisti essa live, Catarina. Vou contar para vocês o que eu acho que pode acontecer. A Receita Federal do Brasil, ela é signatária de vários acordos com a Receita Federal de vários outros países para troca de informações. E se tem uma coisa que funciona, são esses acordos entre as Receitas Federais de todos os países. E por conta desses acordos, existe uma troca de informações. Com essa troca de informações, sim, vai ser possível um pouco de cruzamento de dados. Por quê? Porque as exchanges lá fora reportam para suas receitas federais. E aí vai ter um número X, né, dessas empresas para as suas receitas federais que não vai bater com o número que os contribuintes aqui estarão reportando para a nossa Receita Federal a respeito das operações com as exchanges no exterior que deveriam estar sendo reportados através da IN. Então, não vai ser uma informação redondinha, bonitinha, tipo, é o fulaninho, o ciclaninho e o beltrano. Mas uma hora pode vir a chegar. Por quê? Porque quando os brasileiros fazem operações com as exchanges no exterior, eles fazem QIC. Porque, exceto uma ou outra exchange, quase todas as exchanges no exterior fazem QIC. E aí, por meio desses QICs, se a Receita Federal brasileira pedir para a Receita Federal de Londres, do Reino Unido, me mande, por favor, as informações que as exchanges mandam das operações que os brasileiros têm aí, olha que cruzamento de informação relativamente fácil de se obter. Não é difícil esse cruzamento de informação. E por conta do FATCA, que é um acordo aí enorme entre as receitas federais, eles trocam informação pra caramba. Então, assim, hoje esse tipo de cruzamento de informação parece tão distante quanto parecia pra gente em 2013, que a Receita Federal estaria por dentro de moedas digitais, como ela está hoje. É isso que eu acho. Essa é a minha opinião. Entendeu? Então, assim, não está tão distante assim esse cruzamento de informações do tipo Reino Unido, Receita Federal do Reino Unido, me passa aí a lista das suas exchanges só dos brasileiros que operam nas exchanges de criptomoedas aí. Porque as exchanges de criptomoedas no Reino Unido, por exemplo, são regulamentadas. Então, não me parece tão difícil assim. Fala, Igor. Legal, Emília. Eu acho que um contraponto aí que pode ser positivo, de certa forma, para a gente, é que essas exchanges, algumas estão em Malta, Seychelles, Panamá, então pode ser que não haja essa troca aí. Mas esses países também fazem parte do FATCA, viu? Porque, olha, são raros os países que não fazem parte desse acordo de receitas federais. Raros. Seychelles, por exemplo, apesar de ser um lugar maluco, faz parte do FATCA. Sim. Por incrível que pareça. Então, assim, não são países que aparentemente parecem que antes eram considerados como, por exemplo, paraísos fiscais, como algumas ilhas do Caribe, hoje fazem parte do FATCA. Então, mesmo quem está lá, por exemplo, em BVI, como a Bitfinex, faz parte do FATCA.
Entendi. E voltando um pouco ali naquela questão de muitas operações no ano, né? Acho que ficou bem claro esse ponto de apurar um preço médio de compra, apurar um preço médio de venda, e aí você vai... Não? Apurar só preço médio de compra. O preço médio de venda tem que ser operação por operação, porque você só não consegue relacionar de qual lote aquele Bitcoin que você está vendendo em relação à compra, mas em relação à venda, você sabe qual é o valor de venda dele. Sim. É que para quem opera futuro, às vezes você acaba comprando Bitcoin por Bitcoin, né? Aí, ok. Legal, mas assim, tem algum formato que a gente... Porque vamos supor que eu tô operando na BitMEX, e ali tenho lá 10 mil operações no ano. Eu preciso declarar isso. Aí, nessa declaração, eu vou apurar o preço médio, vou entregar para a Receita. Mas tem algum formato que, assim, eu teria que pegar todo o extrato e enviar, porque também ou A Receita, e falo que é isso, ou ele... A Receita não está pedindo nenhum formato de documento específico, essa é a verdade, porque não existe documentos específicos ainda para essa área. Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma memória de cálculo e documentos que sustentem aquilo que a gente está alegando. Tá. Entendeu? Caso então, assim, eles resolvam olhar, enfim, caso você caia na malha fina, eles vão querer... Caso você caia na malha fina. Tá. Tudo vai depender de despertar o alarme da Receita Federal a respeito do volume da sua declaração e ele te pedir documentos que fundamentem aquilo. Quando a gente faz uma declaração para um cliente, o que a gente faz? A gente olha tudo aquilo e a gente fala, olha, essa sua documentação aqui, em relação ao volume da sua declaração, isso daqui vai despertar o radar da Receita Federal e você tem grandes chances de cair na malha fina. A gente deixa isso muito claro para o cliente, o risco que ele está correndo em relação à declaração que ele tem, em relação aos documentos que suportam aquela declaração. E o cliente assume o risco em relação aos documentos que ele tem. Uma outra coisa interessante também que eu vi é que eles estão pedindo a informação de que, por exemplo, de que cold wallet você está usando. Isso, eu vou mostrar eu não entendi como e por que eles querem isso, né? Na verdade, porque a gente sabe, mas qual o sentido da informação de uma cold wallet? Eles estão fazendo as seguintes solicitações, ó. Então, agora, a gente sabe que mudou o formato, né, de apresentar. Eles criaram 3 novos códigos. Até o ano passado, a gente declarava moedas virtuais, o que eles chamam de moedas virtuais, no código 99 da ficha de bens e direitos. 99 era o código outros bens. E agora eles criaram 3 códigos específicos para moedas virtuais, que é o código 81, que é só para Bitcoin. O código 82, que é para altcoins em geral, inclusive stablecoins. E o código 89, que serve para tokens em geral, que são tokens de ICO, utility tokens, security tokens, todos esses tipos de tokens. Isso tem mais efeito de estatística, tá? Mas, para que é interessante aqui? A declaração tem que ser feita quando o estoque for superior a R$1.000. E isso, então, esse limite, ele é R$1.000 para cada um desses códigos, tá? Só que isso daqui não interfere naqueles R$35.000. Os R$35.000 são para todos esses tipos somados, porque para efeito do ganho de capital, a regra é ativos da mesma natureza, não importa o código aqui da declaração. Então, a regra lá para apuração de ganho de capital continua exatamente a mesma, não mudou nada. Só mudou aqui na declaração e esse limite aqui de quando que você tem que declarar as suas criptos. É quando você estiver acima de R$1.000 de cada um desses tipos aqui. Código 81, 82 e 89. E o que você precisa informar sobre esses ativos? O tipo, então se lá quando você for declarar Bitcoin, você vai declarar simplesmente, né, Bitcoin, a quantidade, o nome da empresa onde está custodiado. Então, se você deixa na custódia de terceiros, que a gente sabe que não é recomendável,
você vai colocar lá o nome do custodiante, o CNPJ, e se tiver na sua custódia própria, você tem que informar se está numa carteira Ledger, e aí você vai informar o formato da carteira. Ou se está numa paper wallet. Eu adoraria informar, né, se estava numa paper wallet, porque isso seria muito mais legal do que ter que informar para a Receita qual é o formato, né, do hardware que eu estou guardando. Eu também achei isso estranho, mas de qualquer forma tem que informar. Em relação aos outros criptoativos, os tipos de criptoativos diferentes, eles têm que constituir itens separados na declaração. Então, você vai colocar lá, por exemplo, se você tem Ether, Bitcoin Cash e Cardano. Então, você vai colocar lá, 82, Ether, o quanto você tem, a quantidade, né? O nome de onde está custodiado, o CNPJ. Aí embaixo de novo, 82, Bitcoin Cash, aonde está, ou seja, as mesmas informações, né? Porque você vai ter que separar cada um dos ativos. E a mesma coisa para os tokens de pagamento, né? Que eles chamam, que são os tokens de ICO. Você vai colocar os diferentes tipos de tokens separadamente e também onde que eles estão armazenados, tá? Isso é uma diferença bem grande até o ano passado, onde você podia colocar tudo junto, sem especificar muito bem, tudo lá no 99, outros bens e direitos, tá? Bom, o que mais que eu acho importante a gente falar? Vocês têm mais perguntas? Eu não, já perguntei demais. No GCAP, lancem bens direitos móveis especificando o nome da cripto? Sim. Sim. Exatamente. No GCAP não mudou nada, tá? A questão dos códigos continua igual. Só mudou para a declaração mesmo. E segundo o que eu sei, por uma questão de estatística mesmo. Eles querem saber a utilização, como é que está indo a usabilidade, que tipo de token as pessoas estão comprando. Então, não é muito por uma questão de tributação. Mas tem código no GCAP? Não. Não tem código. A Catarina queria fazer uma pergunta? Oi, desculpa, não, pode fazer, porque eu vou trazer um outro nível aqui de stake. Eu não sei se você estava respondendo o GCAP. Não, já respondi. Já foi? Pois eu tenho a minha dúvida sobre stake, empréstimos colaterais, os ganhos, como que funciona isso? Talvez eu não consiga te ajudar, porque eu estou muito focada em cripto. Em cripto mesmo, né? Tá bom. Porque eu não sou tributarista, né? Tá Tributarista bom, é a minha parceira, que é a Tatiane Prachedes. Então, eu acabo focando muito em cripto, que é a minha especialidade, não tributário especificamente. Se você quiser, você pode me encaminhar a sua questão, eu vou deixar meus contatos, e eu passo para ela e a gente te responde. Tá bom, querida, obrigada. Imagine. Porque o meu expertise é muito mais cripto do que declaração de imposto de renda. No caso do stake, eu estou falando dos stakes que a gente ganha com as criptomoedas dentro de plataformas centralizadas. Me fala a sua dúvida. Tá bom. Isso é uma questão interessante, até porque o que deixa eu complementar um pouco do que eu estava falando sobre os rendimentos não tributáveis, e aí você faz sua pergunta em seguida que vai complementar, e veja o que eu respondo já da sua pergunta ou não. Porque olha só, uma das coisas que eu queria falar é o seguinte, bom, então mesmo quando a gente tem rendimentos, né, ganho de capital, e esses ganhos de capital não são tributáveis, a gente já viu que a gente tem que ir acumulando eles e informar para a Receita, porque a Receita quer saber de todos os rendimentos que a gente teve, ainda que eles não sejam tributáveis, né? Porque qualquer incremento de capital que a gente tem, a Receita quer saber. Bom, e aí, o que acontece? Aonde vai ser jogado esses rendimentos? Lá no campo 5 de rendimentos não tributáveis, né? Isentos de tributação.
certo? Por outro lado, rendimentos que eventualmente não tenham sido tributados e são tributados vão entrar em rendimentos que sejam objetos da tributação, ok? Então, todos aqueles rendimentos que a gente lançou, que foram apurados e que vão ser lançados pelo GCalc lá na declaração de imposto de renda, eles vão entrar exatamente no campo 5, de rendimentos não tributáveis, isentos de tributação, desculpa. Por isso é que a Receita Federal fica sabendo do incremento de receita, porque eles entram nesse campo de rendimentos que não são tributados, ok? Catarina, desculpa, faz a sua pergunta. Não, na verdade, assim, existem plataformas descentralizadas onde a gente aplica a cripto, o token, e você recebe, como se você fosse fazer farming, né? Você recebe stakes em mais que tem, assim, por exemplo, um percentual que ele vai rentabilizando ali, ou então você dá liquidez e você pega um empréstimo colateral, enfim, tem uma série de instrumentos. Isso, assim, eu nem sei como perguntar, gente. Operação de alavancagem também, né? Sim, mas tudo isso sempre em cripto, certo? Sim, você aplica um token. Você vai colocar aí, você vai aumentar o seu estoque a custo de aquisição zero. Tá. Quando você realizar isso, o seu ganho de capital é maior. Por quê? Porque foi custo zero de aquisição, porque você ganhou isso de rendimento. Tá, entendeu? Entendi. Então você declara isso como aumento do seu estoque, na sua planilha de controle, com custo de aquisição zero. Tá. No histórico da declaração, você vai colocar como obtenção de rendimento, porque o histórico desse incremento, né, dessa aquisição, foi obtenção de rendimento. Quando você vender, o teu ganho de capital vai ser maior e você vai ser mais tributada, porque isso foi rendimento. Entendeu? E no caso, por exemplo, se eu operei criptomoeda com empréstimo colateral, eu desconto a minha taxa do que eu paguei de juros desse lugar, é isso? Sim, tá bom. Sim, exatamente. Exatamente. Como você pode também descontar, como a gente também pode descontar, tem detalhe sobre esse aumento de estoque? Sim. Você tem que dar esse detalhe, que na verdade, o histórico, porque ele não foi aquisição. Então, você tem que dar o histórico. O histórico foi rendimento de investimento. Como, por exemplo, em alguns casos, eu fiz declaração onde o histórico era mineração. Porque como é que você declara, né, mineração? Aumento de estoque com custo de obtenção, com custo de aquisição zero. Descontado despesas de mineração. Isso, em alguns anos atrás, acontecia muito, porque antigamente tinha muita gente que ganhava Bitcoin em várias coisas, né? Eu tive cliente no começo que ganhava Bitcoin em jogo. Lá em 2017, 2018. Então, assim, como é que a gente resolveu essas declarações de imposto de renda? A gente resolveu dessa forma. O histórico pode ser mineração, o histórico pode ser prêmio, e o histórico pode ser rendimento de investimento. Outra questão que você ia fazer, Catarina? Gente, eu tô perguntando aqui, vocês me brequem, tá? Mas muito obrigada aí pelo seu tempo, pela organização aqui. Eu tenho dúvida sobre a questão das carteiras, né? Tipo o Trust Wallet, essas carteiras que são privadas, né? E, enfim, eu acho contraditório a questão da privacidade da gente colocar isso, né? Declarar isso. Você tem alguma linha de raciocínio a respeito dessa privacidade do ponto de vista de defesa desse lado? Ou realmente a gente tem que colocar lá em qual carteira, onde que ela está e por que ela está? O problema é que quando a gente fala em privacidade
e a gente está falando com um órgão público, né, essa privacidade fica mitigada, né, pelo interesse público. Eu sei. É uma excludente específica, né, da questão da ausência de consentimento do titular dos dados, quando é para prestação de informação, como é nesse caso. E, por outro lado, aqui eles não estão perguntando qual é a sua carteira, eles estão perguntando a marca, né? Então, assim, eu não sei até que ponto uma discussão sobre privacidade nesse caso seria muito bem sucedida, entendeu? Entendi, obrigada. O que mais, gente? Essa foi uma pergunta muito interessante, e ainda bem que você perguntou a anterior, Catarina, em relação aos rendimentos, né? Qualquer rendimento, qualquer operação de rendimento em cripto é sempre aumento de estoque a custo zero, e o que implica em aumento do ganho de capital no momento da realização. Seja ela transformação em fiat, seja ela compra de outra cripto, seja ela compra de outro bem qualquer, que também é considerado realização em fiat. Então, essa é uma boa pergunta, porque muita gente não sabe como... Se eu vendo um NFT por mais de R$35 mil, sou obrigada a declarar? Claro, sabe onde é que entra o NFT? No código 89, outro token. Ele é um outro tipo de token, o NFT, né? Non-fungible token. Todo mundo sabe o que é, né? Um token específico que é diferente dos outros tokens, porque ele é exatamente não fungível, que os outros são fungíveis, né? Um Bitcoin por outro Bitcoin dá no mesmo. Um NFT por outro não dá no mesmo, porque ele é exclusivo, ele é único. Mas ele entra na categoria 89, nesse código 89. E se eu crio um NFT sem valor agregado, sou obrigada a declarar também que eu tenho? Na verdade, você não é obrigado a declarar que você o tem, porque você só é obrigado a declarar, e ainda mais se ele não tem valor, você só é obrigado a declarar moedas digitais cujo valor seja acima de R$1.000. Se você está dizendo que ele não tem valor, então você não precisa declarar por conta disso. Você ia fazer algum comentário extra sobre retificação? Isso, exatamente. O que eu ia dizer sobre retificação é, na maioria das vezes, as pessoas chegam com a seguinte questão. Para, Julie, dá licença. A maioria das pessoas chega com a seguinte questão. Então eu preciso fazer minha declaração de imposto de renda, mas eu tenho aqui essas criptos, tal, meu estoque, não sei o quê, e isso daqui é de 2019, isso daqui é de 2018, essas daqui são de 2017. E como é que está a sua declaração? Você já declarou antes e tal? Não, eu não declarei ainda. A gente sempre vai ter que fazer retificação de declaração de imposto de renda para arrumar estoque. Porque a gente não faz milagre, gente. O povo, às vezes, procura... O povo, quando procura advogado para fazer declaração de imposto de renda, eles acham que a gente vai fazer uns milagres, que a gente tem tenda e tal, mas a gente não tem, porque é claro que, assim, tem uma especificidade maior e o tributarista sempre vê detalhes maiores para fazer alguns ajustes e tudo mais, encontrar algumas soluções tributárias e tal, mas, assim, milagre não rola mesmo. Então, não dá para dar origem diversa para compra, aquisição de cripto, entendeu? Lá em 2017 e tal, a gente até conseguia montar um quebra-cabeça e tal, mas hoje não dá mais. E qual é o pior cenário que a gente tem quando a gente não consegue encontrar origem, né? E para cripto, em documentos do cliente e tal? Custo zero de aquisição. O que significa custo zero de aquisição? Significa alto ganho de capital. Quando realizar, vai pagar o imposto no nível mais alto que tiver. Por quê? Porque o custo de aquisição foi zero. Esse é o pior cenário quando a gente tem um cliente que não tem forma de justificar a aquisição. Que não tem documento, não tem nada. É fazer pelo custo zero de aquisição. Então, assim, não tem milagre. E também a gente não tem como fazer milagre se tem trocentas transações e não tem controle.
fica muito, muito difícil. Então, quanto mais controle, melhor para fazer até a hora que vocês conseguem fazer sozinhos, né? Porque nem é um trabalho que a gente, assim, mesmo com cuja opção, se eu vender 25 mil por mês, não tem obrigatoriedade. Não tem obrigatoriedade de pagar o imposto, mas tem obrigatoriedade de fazer a apuração e depois, na declaração de ajuste, mandar tudo lá para entrar tudo na categoria de rendimentos isentos de tributação, como eu falei no começo. Então, assim, precisa ter um controle de tudo para ficar mais fácil para fazer a declaração. E estoques anteriores, a gente precisa mexer na declaração de imposto de renda dos outros anos, e declarações são retificáveis até 5 anos passados. Então, nesse exemplo que você citou, tem que vir fazendo exatamente. O ano passado, a gente fez várias declarações do pessoal do mercado de cripto, e a gente fez, assim, tipo, 2018, 19, 20, 20, sabe? A gente fez os últimos 5 anos, de quase todo mundo, porque eram pessoas que estavam no mercado há bastante tempo. A gente fez várias declarações, assim, seguidinhas, os últimos 5 anos, para conseguir, e até para conseguir diferir ao longo do tempo o estoque de Bitcoin. Então, assim, às vezes é o único jeito. Não sei quanto tempo a gente tem, não sei se é 1 hora, se é mais ou se é menos. Mais pergunta, gente? Não, eu agradeço muito, eu vou ter que sair agora, tá? Eu achei muito bacana aí o evento e toda a explanação que você deu, eu agradeço. Eu vou ter que ir obrigada, agora. Marcelo. Muito obrigado a vocês aí, gente. Até a próxima. Acho que a gente pode ir encerrando já, Emília. Você quer deixar seus contatos? Eu vou colocar só uma página na tela que tem todas as minhas informações. E, de novo, muito obrigado mesmo. Tema Imagine, que é isso. Delicado, importante. Agora, todas aquelas 1 milhão de operações na BitMEX do Igor lá, agora ele vai ter que dar um jeito de declarar. Vocês estão enxergando minha tela? Então. Aqui no QR Code tem todos os meus contatos, todas as mídias. No Instagram também tem um vídeo, até que eu fiz com a Ana Paula, do Declarando Bitcoin. A gente acabou de fazer um videozinho também com uns detalhezinhos, mas bem menos do que a gente conversou hoje. Então, esse está muito mais completo. E aí, se alguém tiver mais alguma dúvida também, pode me mandar. Eu estou no grupo também, se alguém... Maravilha. Vou parar aqui e a gente pode encerrar.